O sol queimava alto no céu, e a terra seca rachava como se a própria natureza implorasse por um recomeço. O vento quente arrastava a poeira pelos cantos da estrada de terra, levantando redemoinhos que dançavam como presságios. À distância, o som grave de um motor rasgava o silêncio da tarde, como um aviso. O passado estava voltando, e ninguém na fazenda estava preparado para isso. Se você ama histórias intensas, carregadas de emoção, romance, paixão e reviravoltas, já deixa seu like, se inscreve no canal Histórias de Amor e Romance e ativa o sininho, porque o que você vai viver agora vai mexer com o seu coração. A caminhonete preta avançava pela estrada como um predador silencioso. O motor pulsava num ritmo constante, quase como o coração impaciente de quem dirige. No volante, Rafael Ferraz mantinha os olhos fixos no horizonte, o maxilar travado, o semblante carregado. Cada metro percorrido o levava de volta a um cenário que preferia manter enterrado. Uma terra que nunca chamou de lar, mas que agora era sua responsabilidade. Não estava ali por saudade, nem por escolha. Depois da partida do avô, Rafael precisou assumir o que lhe foi deixado, uma herança que ele nunca pediu. Seu plano era simples: resolver o inventário, vender a fazenda e apagar de vez qualquer laço com aquele passado empoeirado. Mas, assim que os pneus da caminhonete tocaram o solo da entrada principal, algo dentro dele tremeu. A casa grande ainda estava lá. Imponente, envelhecida, mas de pé. As colunas brancas sustentavam a varanda como sentinelas silenciosas. A escada de madeira rangia sob os ecos do tempo, e aquela árvore antiga, aquela árvore parecia guardar segredos que só os corações machucados entendem. E foi lá, no topo da escada da varanda, que ele a viu pela primeira vez. Bianca. De braços cruzados, o vento bagunçando alguns fios dourados de cabelo, ela o observava com olhos fixos e expressão firme. As botas cobertas de poeira, a roupa simples, o rosto marcado pelo sol. Mas nada nela era comum. Havia uma imponência silenciosa em sua postura. Uma presença que o fez soltar o volante devagar, como se o tempo tivesse desacelerado. Quando Rafael desceu da caminhonete, Bianca continuou imóvel. Os dois se encararam como adversários num duelo antigo, mesmo sem nunca terem se visto antes. "Se veio tomar posse, está atrasado", ela disse com a voz firme e segura. "Esse lugar tem dono, e não é você." A provocação caiu como um trovão no calor abafado da tarde. Rafael parou por um segundo, a mandíbula tensa. Depois subiu os degraus até a base da escada com passos lentos, quase felinos. "Você deve ser a funcionária que se acha dona da casa", rebateu ele, com um meio sorriso carregado de ironia. Bianca nem piscou. "Funcionária não, administradora. E sim, eu conheço cada canto desse lugar, desde antes de você lembrar que ele existia." Havia orgulho em sua voz. Orgulho e uma paixão cravada na pele como tatuagem. Rafael subiu um degrau, depois outro. Parou perto o bastante para sentir o calor que irradiava dela. "Me impressione, então. Me dê um motivo para não vender essa fazenda agora mesmo." Bianca ergueu o queixo. "Eu tenho um contrato de usufruto vitalício assinado pelo seu avô. Enquanto eu viver, essa fazenda é meu lar. E você não pode vendê-la sem passar por cima disso." Rafael travou a mandíbula. Aquilo não estava nos seus planos. "Isso é um absurdo." "Absurdo ou não, é a lei", respondeu Bianca, descendo os degraus com calma, passando por ele com um toque quase imperceptível no braço. O perfume leve, mistura de lavanda e terra molhada, ficou no ar. Rafael observou-a caminhar em direção aos fundos da casa, e então uma voz conhecida cortou o ar, vinda da cozinha. "Rafael?" Dona Joana surgiu na porta lateral, enxugando as mãos num pano de prato. Os olhos marejaram ao vê-lo. "Joana!" Ela se aproximou emocionada. "Ainda lembro do menininho que não saía debaixo da mesa da cozinha. O tempo passa, meu filho." Ele sorriu de lado, com um raro traço de ternura. "Mas o calor continua igual, não é? E você continua turrão. Mas vai ver que certas coisas aqui não mudaram para pior, viu?" Enquanto Rafael entrava na casa grande, Bianca se afastava no terreiro.
De longe, Pedro, o capataz, a observava com atenção. Sabia que algo estava mudando, e isso o inquietava. Não apenas pela chegada de Rafael, mas pelo brilho diferente que viu nos olhos de Bianca. Mesmo que ela nunca tivesse percebido, ele sempre esteve ali, e naquele dia sentiu que algo poderia se perder para sempre. Mas isso era apenas o começo. O sol escorria devagar pelo horizonte, tingindo o céu de tons dourados e avermelhados. A luz quente invadia a varanda da casa grande com suavidade, como se quisesse amenizar a tensão que pairava no ar. Mas não havia paz naquele fim de tarde. Rafael estava de pé encostado na balaustrada, os olhos perdidos no terreiro, os braços cruzados sobre o peito, as mangas da camisa arregaçadas, o rosto sério, a máscara de homem de negócios intacta. Cada detalhe denunciava a impaciência que fervia sob a aparente calma. Já Bianca, de frente para ele, tinha o queixo erguido, os olhos fixos e o corpo firme. Nenhum dos dois parecia disposto a ceder. Essa fazenda pode estar no seu nome, Rafael, mas ela respira por mim há anos. Eu sei como cada coisa funciona aqui. A voz dela cortou o ar com a mesma intensidade de um trovão. E não vai ser você, com sua arrogância de cidade grande, que vai me dizer como comandar meu trabalho. Ele não respondeu de imediato. Permaneceu parado, como se estivesse calculando cada palavra. Seu trabalho? Ele arqueou uma sobrancelha, a voz baixa e carregada de ironia. Então agora você se considera dona disso aqui? Bianca respirou fundo, tentando conter a vontade de gritar. Eu me considero parte dessa terra. E ela me considera também. Rafael deu um passo à frente, a tensão entre eles se tornando quase palpável. Seus olhos mergulharam nos dela, como se buscassem algo escondido, uma fraqueza, uma brecha. Você fala como se fosse enraizada aqui, mas esquece que tudo isso pode mudar. Uma assinatura minha e você. Ele se aproximou mais, a voz descendo para um tom provocativo. Está fora. Bianca ergueu o queixo. E você fala como se poder fosse sinônimo de pertencimento. Mas tem coisa que nem todo o dinheiro do mundo compra, Rafael. E uma delas é respeito. O silêncio entre eles era denso, cortado apenas pelo som dos grilos ao longe e do ranger leve do assoalho antigo. Foi quando uma porta se abriu devagar e um aroma conhecido se espalhou pelo ar. Não me digam que estão se matando outra vez. Dona Joana surgiu com uma bandeja nas mãos e um sorriso doce no rosto, embora seus olhos observassem com a precisão de quem já viu de tudo na vida. Trouxe café passado na hora. Talvez ajude a adoçar os ânimos. Bianca soltou um suspiro e se afastou um passo. Rafael, ainda tenso, apenas desviou o olhar para a velha amiga da família. Obrigado, Joana, murmurou ele, pegando a xícara. Dona Joana se aproximou, estendeu a outra xícara para Bianca e olhou de um para o outro como quem assiste a um duelo que já sabe como termina. Vocês dois têm mais em comum do que imaginam, mas têm corações teimosos demais para perceber. Bianca sorriu de leve, tomando um gole do café. Rafael, por sua vez, encarou Dona Joana com um olhar mais brando. Você ainda faz aquele bolo de milho que o vô amava? Joana sorriu com os olhos. Faço sim. E ainda lembro do menininho que corria pela varanda, tropeçava nos tapetes e pedia 3 pedaços antes mesmo do lanche estar pronto. Ela colocou a bandeja sobre a mureta da varanda. Mas o tempo passa, Rafael, e as pessoas mudam. Você mudou. Esse lugar também. Ele assentiu lentamente, como se aquelas palavras o tocassem mais do que gostaria de admitir. Dona Joana se virou para Bianca, afagando-lhe de leve o braço. Você também cresceu, menina. E deu um orgulho danado ver o quanto lutou para manter isso aqui de pé. A cozinheira se afastou, deixando os dois novamente a sós. O silêncio que se instalou era diferente agora. Mais brando, menos agressivo. Rafael observava Bianca com outro olhar, um olhar que parecia enxergá-la de verdade pela primeira vez. Você não abaixa a cabeça para mim, é? Bianca deu de ombros. Nunca precisei abaixar para homem nenhum. Rafael se aproximou devagar. O sol, agora bem no horizonte, desenhava linhas douradas na pele dela. O vento bagunçava seus cabelos. Ela era forte, indomada,
e aquilo o atraía mais do que queria admitir. Você me irrita, sabia? Que bom. É sinal de que eu estou conseguindo. O meio sorriso que surgiu nos lábios dele não era de escárnio, era de fascínio. Ele se aproximou mais. Estava perto. Perto o suficiente para ouvir a respiração dela acelerar. Para notar como os olhos de Bianca desciam brevemente até os lábios dele, antes de voltar a encarar os seus. Cuidado, Bianca. Brincar comigo pode ter consequências. Ela ergueu uma sobrancelha desafiante. Eu não brinco. Eu domino o jogo. E então, como se o tempo tivesse parado por um segundo, Rafael a encarou como se cada parte do corpo gritasse por um toque. Mas ninguém se moveu. Ainda. A tensão era tátil. O desejo estava ali, presente, pulsando entre eles. Mas por algum motivo que nem ele soube explicar, Rafael recuou um passo. Esse café está forte, disse, como um convite à fuga de si mesmo. E se virou, caminhando para dentro da casa. Bianca ficou ali, sozinha, com os olhos fixos no ponto onde ele estivera, o coração ainda acelerado e uma sensação estranha invadindo o peito. Algo estava fora do lugar, ou talvez estivesse começando a se encaixar. A noite havia caído sobre a fazenda como um véu espesso, tingindo tudo com tons de azul profundo e sombras silenciosas. A brisa quente da madrugada soprava entre as árvores, carregando o cheiro da terra úmida e do feno fresco. As estrelas dispersas no céu pareciam vigiar em silêncio o que aconteceria naquela noite. Bianca atravessava o quintal com passos determinados, uma lanterna em uma das mãos e a expressão carregada de preocupação. Os cavalos estavam inquietos desde a tempestade do dia anterior. Alguns relinchavam nervosos, outros batiam os cascos com força contra o chão, como se sentissem algo que os humanos ainda não conseguiam explicar. Ela abriu o portão do estábulo com um estalo abafado e foi recebida pelo som abafado das patas no piso de madeira. Seus olhos varreram o ambiente e o coração apertou. Ela não permitiria que nenhum deles adoecesse por estresse, não sob sua responsabilidade. Com gestos firmes e calmos, Bianca se aproximou dos animais, murmurando palavras suaves. Passou a mão pelo pescoço de um dos garanhões, sentindo a tensão nos músculos dele. Calma, garoto. Tô aqui. Sussurrou. Foi então que ouviu passos se aproximando. Passos lentos, pesados, diferentes dos que estava acostumada. Não era Pedro. Não era nenhum dos peões. Era ele. Rafael parou na porta do estábulo, o corpo recortado pela luz tênue da lanterna que ela deixara pendurada em um dos ganchos. Seus olhos varreram o lugar, mas pararam nela. Sempre nela. Não sabia que a fazenda funcionava 24 horas por dia, disse ele, a voz baixa, rouca pela noite e pelo desejo contido. Bianca não se virou imediatamente. Alguém tem que cuidar de quem realmente importa por aqui. Ele deu mais alguns passos, entrando de vez no cérebro dela sem pedir permissão. O cheiro amadeirado do perfume dele se misturou ao aroma de feno e couro. Uma mistura que não deveria ser tão tentadora, mas era. E você faz isso sempre sozinha? A voz que respondeu não foi a dela, mas de Pedro, que surgira do lado de fora, com um balde na mão. Sempre fez, disse ele encarando Rafael com os olhos sérios, mesmo quando ninguém se importava com essa terra. Ela estava aqui. Bianca se virou para Pedro com um sorriso gentil, mas breve. Obrigada, Pedro. Eu termino daqui. Pedro hesitou, lançou um último olhar para Rafael e se afastou. O silêncio entre os dois se instalou novamente, mas não era um silêncio vazio. Era denso, carregado de tudo que não podiam dizer. Rafael se aproximou devagar. Cada passo ecoava como um tambor dentro do peito dela. Bianca tentava focar nos cavalos, no trabalho, em qualquer coisa que não fosse a presença quente e perturbadora daquele homem ao seu lado. Mas foi em vão. Quando um dos animais deu um pulo brusco, assustado por um barulho ao longe, Bianca se desequilibrou. E antes que pudesse cair, Rafael a segurou pela cintura. O toque foi rápido, firme. As mãos dele envolveram sua cintura com um instinto protetor que a surpreendeu. Mas o que mais a assustou foi o tempo que ele demorou para soltá-la. Ficaram assim,
parados. Os olhos dela arregalados, os dele fixos nos seus. O coração de Bianca batia tão alto que ela teve certeza de que Rafael podia ouvir. O calor da pele dele atravessava a roupa como uma chama. Os dedos dele não se moviam, mas a presença deles queimava. Eu podia ter me segurado sozinha, disse ela baixinho. Eu sei, respondeu ele sem se afastar. A voz dele era tão baixa que parecia roçar a pele dela. Um arrepio subiu pelas costas de Bianca. Ela finalmente se afastou, com passos rápidos, tentando recuperar o controle do próprio corpo. Você não devia estar aqui, Rafael. Mas estou. Ele deu um passo em direção a ela. E não consigo parar de olhar para você. Bianca virou o rosto, mas ele viu. Viu o rubor que subiu em suas bochechas. Viu o jeito como ela apertava os punhos ao lado do corpo. Quem está fazendo isso? Porque você me tira o sono, respondeu ele, num sussurro. Ela prendeu a respiração. A coragem dele a desarmava. A verdade crua nos olhos dele a deixava exposta demais. Isso não pode acontecer. Já está acontecendo. E estava. Porque mesmo ali, cercados por cavalos nervosos, luz fraca e cheiros do campo, Rafael e Bianca estavam em combustão. Mas ela recuou mais uma vez. Eu tenho coisas para terminar. Os animais ainda estão agitados. Rafael assentiu, mas não se moveu. Então vou ficar e ajudar. Ela o encarou surpresa. Você? Ajudar? Me impressione. Me mostre o que essa fazenda tem de tão especial. E talvez eu mude de ideia sobre vendê-la. Bianca não respondeu. Apenas voltou a acariciar o cavalo mais inquieto, enquanto Rafael se aproximava e, sem que ela percebesse, observava cada gesto seu com uma intensidade silenciosa. Naquela noite, ele não a tocou de novo, mas também não conseguiu mais tirá-la da cabeça. A madrugada envolvia a fazenda em um silêncio quase sagrado. O céu cravejado de estrelas parecia respirar junto com a terra. O ar fresco, leve e denso ao mesmo tempo, carregava o cheiro de mato molhado e madeira antiga. Tudo estava quieto, mas dentro de Rafael, nada silenciava. Ele girava de um lado para o outro na cama, os pensamentos colidindo como tempestade. O rosto de Bianca surgia cada vez que fechava os olhos. Os olhos dela, o tom da voz, o calor que ficou em suas mãos depois de segurá-la no estábulo. Nada daquilo deveria estar acontecendo, mas estava. Desceu da cama, pegou um copo d'água na cozinha, passou pela porta de madeira e pisou na varanda. A luz da lanterna que balançava ao longe denunciou que não era o único acordado. Bianca. Ela caminhava pelo quintal em direção ao estábulo novamente, usando um vestido leve, simples, mas que se moldava ao corpo com uma naturalidade perigosa. O cabelo solto dançava com a brisa, e a luz fraca da lanterna iluminava seus contornos com uma delicadeza provocante. Rafael não pensou. Apenas seguiu. Chegou sem fazer barulho. Parou na porta do estábulo e ficou apenas observando. Bianca ajeitava a sela de um dos cavalos, murmurando palavras baixas. Estava tão concentrada que levou alguns segundos para notar sua presença. Está me seguindo agora? Perguntou sem olhar, com um sussurro mais doce do que agressivo. Vi que você estava acordada. Achei que podia precisar de companhia. A voz dele saiu baixa, quase um murmúrio. Bianca não respondeu de imediato. Terminou o que fazia e se virou devagar. A luz pendurada no teto do estábulo os banhava com um brilho suave, desenhando sombras que tornavam tudo mais intimista. Tem problemas para dormir também? Ela perguntou, cruzando os braços. Rafael assentiu com um meio sorriso. Desde que cheguei aqui, o sono fugiu. E não é pelo barulho dos grilos. O olhar que trocaram carregava tudo o que não ousavam dizer. Bianca se encostou em um dos pilares de madeira. Rafael se aproximou. 1, 2, 3 passos. Parou perto o suficiente para que ela sentisse seu perfume. Aquela mistura de couro, sabonete e desejo contido. Eu tento evitar você, Rafael, mas é como se você sempre soubesse onde me encontrar. Porque eu procuro, ele disse, simples, direto. E você não tenta de verdade. Bianca sentiu um arrepio subir pela espinha. Eu tento sim. Você me tira do eixo.
Eu não gosto disso. Eu também não. Ele se aproximou mais. Agora o calor do corpo dele se misturava ao dela. Mas também não consigo evitar. O silêncio se instalou novamente. Denso. Cortado apenas pela respiração entrecortada dos dois. Os olhos dele pousaram nos lábios dela. E os dela baixaram por um instante. Só um instante. Para a boca dele também. Rafael ergueu a mão devagar, como se temesse que qualquer movimento brusco quebrasse o feitiço da noite. Os dedos dele tocaram o queixo de Bianca com suavidade. Ela fechou os olhos por um segundo. O corpo inteiro gritando pela rendição. Mas no último instante, ela afastou o rosto. Isso é errado. Isso é real, sussurrou ele. Ela deu um passo para trás, os olhos marejando de confusão. Rafael suspirou e, respeitando o limite que ela impunha, não forçou. Apenas a observou, com o coração acelerado e o desejo queimando nos olhos. Do lado de fora do estábulo, entre as sombras da cerca, Pedro assistia a tudo em silêncio, o peito apertado, os punhos cerrados. Ele sempre soube que Rafael era um problema, mas ver Bianca, aquela que ele sempre protegeu, que ele sempre amou em silêncio, olhando outro homem daquele jeito, aquilo era mais do que podia suportar. Ele se afastou sem fazer barulho, levando no peito o peso do que não podia mudar. Dentro do estábulo, Rafael e Bianca estavam de frente um para o outro. O clima de antes ainda pulsava, apesar do recuo. Vou respeitar o seu tempo. Rafael disse enfim, mas não vou mentir, você me tem. Bianca baixou o olhar, lutando contra tudo o que sentia, e no fundo, já sabia que aquela batalha estava se tornando impossível de vencer. Naquela madrugada, eles não se tocaram, mas algo dentro deles já havia se rendido por completo. O sol mal havia nascido quando Rafael encostou a caminhonete em frente ao alpendre da casa grande. O motor ainda vibrava, e o som ecoava suave pelo terreiro adormecido. Ele desceu devagar, os passos decididos, mas a mente em guerra. A noite anterior ainda pairava sobre ele como um perfume que não se dissipava. O toque do queixo dela, o quase beijo, o silêncio cheio de coisas não ditas. E agora tudo o que ele queria era mais um momento perto de Bianca. Qualquer desculpa servia. Encontrou-a na cozinha, com Dona Joana preparando o café. O cheiro de pão assando, de café fresco, de campo molhado, e o dela inconfundível. Vamos à cidade. Preciso resolver umas pendências com o cartório e pegar umas peças para o trator. Vem comigo. Bianca ergueu os olhos devagar. Parou de mexer o leite no fogo e olhou para ele como quem estuda um desafio. Eu tenho trabalho aqui, Rafael. Pedro dá conta. Dona Joana ajuda. Além disso, achei que você quisesse ver de perto quem está tomando as decisões. O tom dele era provocador, mas o olhar pedia outra coisa. Dona Joana sorriu em silêncio. Vai, menina. Faz bem mudar de ares. Bianca hesitou por um segundo, mas a curiosidade, ou talvez o que queimava por dentro, falou mais alto. Pegou a bolsa e saiu com ele. A viagem começou silenciosa. O barulho do motor, o som dos pneus na estrada de terra, o vento entrando pelas janelas abertas. Rafael mantinha uma das mãos no volante e a outra apoiada na perna, batendo levemente os dedos. Bianca olhava a paisagem, mas via o reflexo dele no vidro. Você sempre acorda cedo assim? Ele perguntou sem tirar os olhos da estrada. Alguém tem que cuidar da fazenda enquanto o dono resolve o que vai fazer da vida. Rafael sorriu de lado. A gente já discutiu isso demais. Não, a gente só começou. Os olhos dele cruzaram com os dela por um segundo. Tempo suficiente para o coração dela acelerar. Quando chegaram à cidade, o calor já era intenso. O movimento nas ruas, o barulho dos comércios abrindo, tudo parecia comum. Menos a forma como Rafael olhava Bianca cada vez que ela descia do carro. No armarinho, o dono da loja os recebeu com um sorriso largo. Um homem na casa dos 50, olhos espertos demais para serem inocentes. Assim que viu Bianca, estufou o peito. Olha só quem resolveu aparecer. Você está cada vez mais bonita, Bianca. Ela respondeu com educação, mas recuou um passo. Rafael percebeu, e o sangue ferveu. Estamos com pressa.
Preciso da lista que mandei ontem, disse ele, seco. O homem assentiu, mas seus olhos insistiam em Bianca, que Rafael sentia tudo dentro de si, querer explodir. Quando saíram da loja, ele abriu a porta do carro com mais força do que precisava. Você parece fazer sucesso por aqui. Bianca entrou na caminhonete, cruzou as pernas e o olhou de lado. E você parece não saber lidar com isso. Ele não respondeu. Deu partida e saiu cantando pneu. O silêncio voltou, mas dessa vez era espesso, quase tátil. Por que tantos ciúmes, Rafael? Porque eu te quero, respondeu sem pensar. Bianca o encarou, o coração disparado. Ele freou o carro no acostamento, virou-se para ela e, por um instante, o mundo parou. Eu não devia, mas quero. Cada vez mais. Ela mordeu o lábio indecisa. O calor dentro da caminhonete era sufocante. Os olhos dele nos seus, os dedos tamborilando no volante, o silêncio cheio de possibilidades. Rafael se inclinou, devagar, como quem respeita o tempo, mas não esconde o desejo. Bianca não recuou. O rosto dele se aproximava, os lábios quase tocando os dela. Mas ela virou o rosto. Ainda não. Rafael encostou a testa na dela e fechou os olhos. Eu espero. A volta à fazenda foi silenciosa. Mas era outro tipo de silêncio, não mais o da distância. Era o silêncio de quem sabe que o próximo passo está cada vez mais perto. O sol do meio da tarde caía com força sobre a terra, refletindo nas telhas da casa grande e nos galpões da fazenda. O cheiro de madeira aquecida se misturava ao do feno fresco, e um silêncio vivo reinava no ar, quebrado apenas pelo zumbido de insetos e o bater rítmico dos martelos no restaurador. Bianca arrastava um feixe de feno para o canto, os cabelos presos em um coque alto e a blusa levemente colada ao corpo pelo suor. Rafael a observava de longe, recostado na porta do galpão, com um copo de água na mão e um sorriso provocador escondido nos lábios. Nunca pensei que você fosse tão eficiente para quem só sabe dar ordens. Ela disparou sem olhar para ele. Rafael cruzou os braços, se aproximando devagar. E eu nunca pensei que você fosse tão teimosa, para quem só precisa aceitar que perdeu. Bianca largou o feno com um estalo, se virando rápida. Perdeu? A batalha, o jogo. Ele se aproximou ainda mais, a voz baixando. Você sabe que não resiste a mim por muito tempo. Bianca apertou os olhos e sorriu de canto. Depois, sem aviso, pegou um punhado de feno e jogou nele com força. Isso é para você aprender a não falar besteira. Rafael arregalou os olhos surpreso, mas riu em seguida. O feno grudado no cabelo, no ombro da camisa. Ele deu um passo à frente, como se fosse revidar, mas Bianca ergueu outro punhado desafiadora. Nem ouse. Você começou... E posso terminar se você não sair daqui agora. O olhar entre os dois era um campo elétrico. Cada provocação era uma fagulha. Cada sorriso escondia um desejo que se acumulava desde a primeira troca de palavras. Rafael ergueu as mãos em rendição, mas com um brilho nos olhos. Tudo bem. Você venceu. Por hoje. Bianca estreitou os olhos. Eu sempre venço. Mas você sabe que a gente está jogando o mesmo jogo, né? O silêncio que se seguiu foi denso. Ela se virou, voltando ao trabalho, mas o coração batia acelerado. Sabia que aquele homem não era só um problema. Era um perigo real, e cada vez mais próximo. Do lado de fora do galpão, Pedro havia parado com o balde na mão. Ouvira os risos, a voz de Bianca, o tom provocador de Rafael. Um incômodo crescia em seu peito, como uma planta indesejada. Voltou para o estábulo em silêncio, sem dizer nada, mas carregando no olhar a dor de quem sabe que está perdendo o que nunca teve. Lá dentro, Rafael se aproximava devagar de Bianca outra vez. Posso te ajudar com isso? Ela não respondeu, apenas entregou um feixe de feno em suas mãos e os dedos se tocaram. O contato foi breve, mas elétrico. Ele a olhou e, por um momento, Bianca achou que ele fosse puxá-la pela cintura ali mesmo, mas ele apenas sorriu. Seu toque é mais potente do que qualquer golpe. Ela sorriu também. E naquele instante, a tensão se transformou em cumplicidade. Perigosa, envolvente, quente. Era apenas feno, apenas trabalho,
apenas provocação. Mas o desejo estava crescendo, e nenhum dos dois conseguia mais negar isso. A noite caiu com um peso diferente sobre a fazenda. O vento parecia mais frio, mais apressado. As árvores balbuciavam segredos entre os galhos, e os grilos, que normalmente cantavam em ritmo constante, agora se calavam por breves segundos, como se o próprio silêncio pressentisse algo. Dona Joana fechava as janelas da cozinha quando sentiu um arrepio subir pela espinha. Olhou para fora e franziu a testa. Alguma coisa não está certa. No celeiro, Bianca organizava os utensílios do dia. Rafael havia prometido consertar a fechadura da porta dos fundos e estava ali por perto. O clima entre eles, depois da tarde de provocações, ainda pulsava como brasas sob a madeira. "Você sempre verifica tudo sozinha assim?" Ele perguntou encostado em uma pilha de feno. "Prefiro cuidar pessoalmente das coisas que importam." Rafael sorriu, mas o sorriso desapareceu no instante seguinte. Um estalo seco, depois outro, como pequenos estouros que pareciam vir do mato. Ambos se viraram ao mesmo tempo. Os cavalos no interior do celeiro começaram a se agitar, os relinchos cortando a noite como um alerta vivo. "Fica atrás de mim", disse Rafael, a voz firme, os olhos varrendo a escuridão. Bianca tentou protestar, mas ele já havia a empurrado suavemente para trás de uma pilha de sacos. Pegou uma das ferramentas mais pesadas que estava por perto e se posicionou diante dela. Do lado de fora, 2 peões corriam do campo em direção à casa grande, gritando por ajuda. Pedro surgiu do outro lado do terreiro, vindo da estrebaria ao ouvir os ruídos. Estava com uma lanterna e um pedaço de madeira nas mãos. Seus olhos encontraram os de Rafael no escuro, mas antes que pudesse agir, Rafael já havia atravessado o caminho em direção às sombras. "Fica com ela", gritou Rafael a Pedro com autoridade. Pedro obedeceu, mas seu coração ardeu com algo que ele não queria nomear. Não era só medo, era ciúmes. Era a sensação de que estava um passo atrás em tudo. Dona Joana apareceu na varanda, pálida, com as mãos trêmulas. "Os pais da Bianca já estão abrigados na casa pequena." Tranquei as portas. O som de vozes desconhecidas se aproximava. Passos apressados, galhos se partindo, farfalhar intenso no mato. Rafael, com olhos atentos, se moveu com destreza. Não hesitou em interceptar os invasores, e sua presença firme foi o suficiente para fazê-los recuar antes que qualquer situação mais séria acontecesse. Depois de alguns minutos de tensão insuportável, tudo ficou em silêncio. O perigo havia passado, mas o coração de Bianca ainda batia como um tambor. Ela saiu do esconderijo e viu Rafael, suado, com as mangas da camisa rasgadas e os olhos em brasa, vindo em sua direção. Sem pensar, ela correu e o abraçou com força. "Eu achei que..." A voz falhou. Rafael segurou o rosto dela entre as mãos e a olhou como se tudo o que importasse estivesse ali. "Eu não ia deixar nada acontecer com você. Nunca." Pedro observava de longe com os olhos opacos. Sabia que havia perdido alguma coisa importante naquele momento. E pela primeira vez entendeu que Bianca nunca o olharia daquele jeito. Dona Joana, emocionada, levou a mão ao peito. "Esse homem, ele tem mais do avô dele do que imagina." Bianca e Rafael ainda estavam abraçados quando a primeira brisa tranquila da noite soprou, levando embora os últimos vestígios do medo. Naquele instante, algo mudou. Não havia mais apenas provocação. Havia entrega. E um sentimento que crescia, cada vez mais forte, entre duas almas que haviam se encontrado em meio ao caos. A noite caiu pesada sobre a fazenda, carregando nuvens escuras que anunciavam mais do que apenas uma tempestade. O ar estava denso, elétrico. Os ventos se intensificavam, balançando as árvores e fazendo as janelas rangerem. Uma chuva fina começou a cair aos poucos, até desabar com vontade, como se o céu precisasse se aliviar de algo guardado por tempo demais. Rafael atravessou o corredor da casa grande e saiu direto para a varanda, ignorando as gotas que já encharcavam sua camisa. Bianca estava lá, em pé, diante da varanda aberta, com o olhar perdido na escuridão que se estendia além do terreiro.
A luz de uma lamparina pendurada tremeluzia ao vento, iluminando seu rosto com uma doçura que contrastava com a tempestade ao redor. Ele parou, sem conseguir dizer nada. O som da chuva preenchia tudo, mas ainda assim, o silêncio entre eles parecia mais alto. Ela virou o rosto devagar ao sentir sua presença. Os cabelos úmidos colados ao rosto, a roupa leve grudando na pele. Bianca estava linda, tão absurdamente linda que o peito dele apertou. "Você veio", murmurou ela com a voz quase engolida pela chuva. "Eu não conseguiria ficar longe. Não depois de hoje", respondeu ele, dando mais um passo em sua direção. O trovão ribombou ao longe. Rafael se aproximou. E agora os dois estavam frente a frente, encharcados, com os corações acelerados e os sentimentos à flor da pele. "Me diz a verdade, Bianca. Só uma vez. Você sente por mim o mesmo que eu sinto por você?" Ela baixou os olhos, mordeu o lábio, balançou a cabeça como quem ainda luta contra o que já não dá para esconder. "Eu tentei resistir", confessou, com os olhos brilhando. "Mas você me desmonta." Foi tudo que ele precisava ouvir. Rafael segurou o rosto dela com as duas mãos, firme, intenso, como se o mundo estivesse desabando ao redor. E, de certa forma, estava. A chuva caía com força, molhando tudo, mas nada importava, porque naquele instante ele a beijou. O beijo veio como um rompante carregado de urgência, de desejo acumulado, de uma paixão que não cabia mais no peito. Os lábios dele encontraram os dela com força, e depois suavidade, como se cada toque fosse uma promessa, como se cada movimento dissesse: "Eu estou aqui, inteiro." Bianca correspondeu com o mesmo fervor. As mãos se entrelaçaram nas costas dele, subiram pela nuca, puxaram-no para mais perto como se quisesse fundir os dois em um só corpo. A chuva os encharcava, mas o calor entre eles era ainda mais intenso. A cada segundo, o beijo se aprofundava. Era um beijo que falava tudo o que a boca calou por dias. Um beijo que misturava dor, desejo, alívio e certeza. O mundo lá fora podia ruir. Mas naquele abraço molhado, naquele beijo embaixo da tempestade, havia um abrigo. E dentro da casa, atrás da cortina, Dona Joana espiava em silêncio. Um sorriso emocionado brotou em seu rosto, e ela levou a mão ao peito, com os olhos marejados. "Até que enfim, meu Deus", sussurrou. Na varanda, ainda sob a chuva, Rafael e Bianca se afastaram apenas o suficiente para se olharem nos olhos. Os lábios ainda trêmulos, os corpos colados, os corações rendidos. "Isso muda tudo", disse Bianca ofegante. "Isso é tudo", respondeu Rafael, antes de puxá-la para outro beijo tão intenso quanto o primeiro. A tempestade rugia ao redor, mas entre eles, apenas a calma de quem, enfim, se permitiu amar. A madrugada havia passado em silêncio, mas dentro da casa grande, os corações continuavam despertos. Do lado de fora, a chuva agora era apenas um sussurro leve sobre o telhado, como se o céu, exausto, também estivesse se rendendo. No quarto de Rafael, a luz do amanhecer invadia devagar pelos vãos da janela, desenhando sombras douradas nas paredes e no lençol amassado. O ar estava morno, denso, carregado de tudo o que foi dito, e de tudo o que ainda precisava ser sentido. Bianca estava encostada na moldura da janela, envolta na camisa de Rafael, que caía solta sobre o corpo. A pele ainda úmida da chuva, os cabelos soltos e levemente ondulados, o olhar distante. Mas não era confusão, era entrega prestes a acontecer. Rafael se aproximou em silêncio, o peito nu, os olhos fixos nela. Quando parou às suas costas, deixou que os dedos percorressem os braços dela com lentidão, como quem reconhece um território sagrado. Bianca fechou os olhos, sentindo cada milímetro do toque. "Eu ainda sinto teu gosto na minha boca", ele murmurou contra sua pele. Ela virou o rosto, os lábios quase roçando os dele. "E eu ainda tremo quando você me toca." O beijo aconteceu como se fosse inevitável. Quente, profundo, intenso. As mãos de Rafael deslizaram por sua cintura, subiram pelas costas,
puxando-a para junto dele com firmeza. O corpo de Bianca respondeu no mesmo ritmo. As mãos exploravam o peito dele, os ombros, o pescoço. O desejo não era mais silêncio, era urgência, arfando entre beijos. Tropeçaram até a cama, entre carícias e sussurros. Rafael a deitou devagar, com reverência. Ela o puxou por cima, e seus corpos se encaixaram com perfeição assustadora. Os lábios dele desceram por seu pescoço, seus ombros, abrindo caminho com beijos famintos e ao mesmo tempo delicados. A camisa escorregou de seus ombros, revelando a pele quente e arrepiada. Bianca arfava, as mãos agarradas às costas dele, sentindo cada músculo, cada reação. Ele a tocava como se quisesse memorizar cada centímetro, como se ela fosse feita de porcelana quente. Os corpos se moviam em sincronia. Gemidos contidos escapavam entre respirações entrecortadas. Os lençóis já não estavam no lugar. Nada estava. O olhar de Rafael mergulhou no dela. Um olhar faminto, mas cheio de ternura. E foi ali, naquele segundo antes do inevitável, que Bianca segurou seu rosto com as duas mãos ofegante e sussurrou: Rafael, espera. Ele parou. Imediatamente. Os olhos ainda em chamas, mas repletos de cuidado. Eu quero. Mais do que tudo. Mas não agora. Não assim. Ela disse com a voz embargada. Preciso que esse momento seja quando meu corpo e minha alma estiverem prontos juntos. Rafael encostou a testa na dela, a respiração pesada. Me perdoa. Eu fui longe demais. Não. Ela sorriu acariciando o rosto dele. Você me levou exatamente até onde meu coração aguentava ir. Ele se deitou ao lado dela, puxando-a para seus braços. Ficaram assim, colados, ainda quentes, ainda trêmulos, mas em paz. O desejo não tinha sumido. Estava ali, vivo, pulsando, mas agora, domado pelo respeito. Bianca repousou a cabeça no peito dele, ouvindo os batimentos ainda acelerados. O que a gente tem é mais do que só vontade, Rafael. E isso assusta porque é real. E por ser real, eu vou esperar o tempo que for. Lá fora, o dia nascia com suavidade, mas ali dentro, o amor já havia amanhecido. O cheiro de café fresco preenchia a cozinha ainda aquecida pelo forno a lenha. O sol da manhã entrava pelas janelas abertas, banhando o ambiente em uma luz dourada. Dona Joana mexia o leite com calma, cantarolando uma música antiga, mas seu olhar ia e voltava para a porta como se esperasse algo. Bianca estava sentada à mesa, quieta, com os dedos entrelaçados sobre o colo. Ainda não sabia como processar a noite anterior. Os toques, os beijos, a entrega interrompida no limite do abismo e o silêncio que se seguiu. Rafael entrou. Usava uma camisa simples, as mangas arregaçadas, os cabelos ainda levemente bagunçados. Mas o olhar era outro. Mais firme, mais seguro. Ele se aproximou da mesa e, sem rodeios, disse: Eu não vou mais vender a fazenda. O mundo pareceu parar por um segundo. Bianca ergueu os olhos, encarando-o com uma mistura de surpresa e desconfiança. Como assim? Mudei de ideia. Essa terra tem valor, tem história, tem vida. E eu quero fazer parte disso. Bianca se levantou devagar. E o que exatamente fez você mudar de opinião? Às vésperas de assinar os papéis, Rafael deu um passo em direção a ela. Você, o que você representa? O que eu senti aqui? Bianca desviou o olhar. Havia emoção, mas também medo. Medo de acreditar, de se entregar. Nesse momento, Pedro entrou apressado pela porta dos fundos. Parou ao ver os dois tão próximos. O cenário falou por si. Os olhos dele endureceram. Então é isso? Agora o doutorzinho se apaixonou e vai fingir que ama esse lugar? Rafael se virou, o corpo em alerta. Não estou fingindo nada. Já dei provas suficientes de que me importo. Pedro deu um passo adiante, os olhos fixos em Bianca. E você? Vai mesmo acreditar nele? Vai esquecer tudo o que a gente construiu aqui? Bianca sentiu a pressão daquela pergunta como um golpe no peito, mas não respondeu. Ainda não.
Dona Joana, que ouvia tudo em silêncio, se aproximou e colocou uma xícara de café na frente de Pedro. O coração da gente sente antes de entender, e o do Rafael está batendo forte demais para ser mentira. Pedro engoliu seco, abaixou os olhos e saiu. Lá fora o sol já aquecia o campo. Rafael estendeu a mão para Bianca, mas não a tocou. Eu não quero mais fugir, nem vender o que pode ser um futuro com você. Bianca o encarou, o coração dividido entre o medo e a esperança. Não disse nada, mas o silêncio dela pela primeira vez não era recusa. Era o início de uma mudança, e com ela, o nascimento de algo que nenhum dos dois sabia nomear ainda. Mas já sentiam como verdade. A chuva havia voltado a cair sobre a fazenda, como se o céu sentisse a necessidade de lavar tudo. A poeira do dia, o peso das palavras não ditas, a dor que ainda pulsava em corações silenciosos. Era noite. No celeiro, as lâmpadas penduradas balançavam levemente com o vento, lançando sombras quentes entre os fardos de feno e os cavalos que se mexiam em silêncio. Bianca estava ali sozinha, tentando prender uma das trancas da janela que batia insistentemente. A madeira escorregadia escapou de suas mãos e, no susto, ela desequilibrou-se e caiu de lado entre as palhas. Um grito abafado ecoou, e logo em seguida, um gemido contido de dor. Rafael, que estava na varanda, correu ao ouvir. Abriu a porta do celeiro em um ímpeto e a encontrou no chão, com as mãos apoiadas no tornozelo. «Bianca!» Ele se agachou ao lado dela, os olhos em alarme. «Está tudo bem, eu só torci o pé, acho.» Mas não estava bem. Havia mais ali do que a dor física. Havia lágrimas nos olhos dela. Não de dor no corpo, mas de algo que pesava na alma. Rafael a ajudou a se sentar. Com delicadeza, tirou a bota e examinou o tornozelo enquanto ela tentava conter o choro. «Você está com febre?» Ele tocou sua testa, preocupado. «Ou é só orgulho ferido?» Ela sorriu entre lágrimas e esse sorriso foi como um corte. «Eu estou cansada, Rafael, de lutar contra tudo, contra você, contra o que eu sinto, contra esse medo que me consome.» A voz dela quebrou. Rafael puxou-a para perto, envolvendo-a com os braços como quem protege o que há de mais frágil e precioso. Bianca se entregou ao abraço, afundando o rosto no peito dele, deixando que as lágrimas viessem. E Rafael apenas a segurou. Forte, presente, silencioso. «Você não precisa mais lutar sozinha», ele disse, com a voz baixa, os lábios próximos ao ouvido dela. «Me deixa ser teu abrigo quando a tempestade vier.» Lá fora, a chuva engrossava, pingando no telhado do celeiro em um ritmo que embalava a dor e a cura. Dentro, o calor do abraço entre os dois fazia tudo parecer suportável. Bianca o olhou, os olhos vermelhos, mas iluminados por algo novo. Alívio, gratidão, vontade de recomeçar. «Me promete uma coisa», ela sussurrou. «O que você quiser. Que nunca vai me deixar cair sozinha.» Rafael segurou o rosto dela com ambas as mãos e encostou a testa na dela. «Eu vou te levantar todas as vezes.» Do lado de fora, entre as sombras da noite e os pingos da chuva, Pedro observava de longe. Os olhos baixos, os ombros tensos. Ele sabia. Bianca havia escolhido, e mesmo que doesse, ele não poderia impedir. No celeiro, Rafael e Bianca permaneciam ali entre feno e lágrimas, entre a ferida e o abraço, um momento que não precisava de palavras, apenas da presença. E nessa presença havia mais amor do que em qualquer declaração dita às pressas. O fim da tarde vestia o céu com tons de laranja, rosa e dourado. O campo estava silencioso, como se toda a natureza prendesse a respiração para assistir ao que estava prestes a acontecer. O vento soprava com suavidade, espalhando o perfume de terra molhada e flores silvestres. Bianca caminhava devagar entre as fileiras de pasto verde, com os cabelos soltos, dançando ao sabor da brisa. Vestia uma roupa leve, e os olhos estavam serenos, mas atentos. O coração acelerava sem motivo aparente. Ou talvez soubesse mais do que ela mesma. Rafael esperava mais à frente, ao lado da árvore onde certa vez haviam discutido sobre o futuro da fazenda.
Estava com uma camisa clara, as mangas dobradas e o olhar fixo nela. Quando Bianca se aproximou, ele respirou fundo, como quem precisa de coragem, mesmo já estando decidido. Achei que você não viesse. Algo me disse que eu devia vir. Ela respondeu sem sorrir, mas com ternura nos olhos. Rafael se aproximou. Não havia mais barreiras entre eles, apenas história, sentimento, superação. Desde que cheguei aqui, eu lutei contra tudo. Contra esse lugar, contra minha própria história, contra você. Ele fez uma pausa, os olhos marejando. E agora, tudo o que eu mais quero é viver isso. Com você. Bianca ficou em silêncio. O vento tocava sua pele como um afago. Os olhos dela brilhavam. Rafael tirou algo do bolso. Uma pequena caixinha de veludo, simples. Ajoelhou-se sobre a grama ainda úmida. Eu quero construir um futuro ao seu lado, aqui nessa terra que me transformou. Com você, que me ensinou o que é amor de verdade. Bianca, você aceita se casar comigo? Bianca levou as mãos ao rosto. Por um momento, não conseguiu falar. Os olhos marejados. A emoção presa no peito. O tempo parou. E quando voltou, ela sussurrou. Rafael, eu... Deu um passo para trás. Respirou fundo. A emoção transbordava. Eu tive medo de você, do que sentia, do que podia acontecer. Mas agora... Deu um passo à frente. Segurou o rosto dele com as duas mãos. Agora, eu quero viver tudo com você. Sim. Eu aceito. Rafael sorriu, como quem enfim encontra seu lugar no mundo. Levantou-se, puxou-a para um beijo demorado, repleto de ternura e promessas. Um beijo que selava não apenas um compromisso, mas uma transformação. De longe, escondida entre as cortinas da varanda, Dona Joana observava a cena. As lágrimas desciam sem pressa, enquanto ela levava a mão ao peito. Que Deus abençoe esses dois, murmurou. Um pouco mais afastado, entre as sombras do galpão, Pedro também viu. Por um instante pensou em ir até eles, mas não havia mais espaço. Não ali, não naquela história. Virou-se e foi embora, sem fazer barulho, levando no peito um amor silencioso, mas agora em paz. No campo, enquanto o sol se escondia no horizonte, Rafael e Bianca permaneciam abraçados. E naquela luz dourada, o que nascia era mais que um casamento. Era a promessa de uma vida inteira. A fazenda respirava um novo ar. O vento soprava diferente, mais leve, como se soubesse que algo bonito estava prestes a acontecer. O sol nascia em um céu limpo, pintado de azul suave com pinceladas de nuvens claras. Era o início de um dia especial. Os preparativos para o casamento haviam transformado a rotina da propriedade em um ritmo alegre e acelerado. Tendas sendo montadas, flores colhidas do próprio jardim de Dona Joana, mesas sendo organizadas sob a sombra das árvores centenárias. Tudo era simples, mas feito com amor. Bianca caminhava pelo terreiro com um sorriso que mal cabia no rosto. A ansiedade misturada com felicidade deixava seu olhar ainda mais iluminado. Dona Joana vinha logo atrás com um pacote nos braços e os olhos marejados de alegria contida. Ainda parece um sonho, menina, disse ela entregando o vestido cuidadosamente embrulhado em tecido branco. Eu mesma fiz questão de revisar cada costura. Bianca segurou o vestido com carinho, os olhos brilhando. A senhora é como uma mãe para mim, Joana. A cozinheira sorriu, emocionada. E você sempre foi como uma filha que Deus me deu de presente. Enquanto isso, Pedro ajudava com a montagem das cadeiras no jardim. Seus movimentos eram calmos, mas seu olhar distante. Ele observava a movimentação, os risos, os olhares trocados entre Rafael e Bianca, que agora pareciam viver num mundo só deles. Pedro já não carregava revolta, apenas silêncio. Havia aceitado. Doía, mas havia paz. Os pais de Bianca, emocionados, haviam chegado cedo para ajudar nos detalhes. O pai ajeitava os bancos com esmero, enquanto a mãe preparava os pequenos arranjos com as flores favoritas da filha. Simples, mas cheios de significado. No meio da tarde, uma caminhonete parou diante da casa grande. Eram os pais de Rafael, vindos da cidade,
com um semblante misto de surpresa e orgulho. Haviam demorado a aceitar as escolhas do filho, mas o amor verdadeiro era visível demais para ser ignorado. Dona Joana os recebeu com respeito e uma alegria discreta. A casa está aberta para quem vem com o coração em paz, ela disse, guiando-os para dentro. Bianca, ao vê-los de longe, sentiu um frio na barriga, mas bastou o olhar gentil da futura sogra e o sorriso contido do pai de Rafael para que tudo se acalmasse. Na varanda, Rafael assistia a tudo de longe, os braços cruzados, o coração acelerado. Pedro passou por ele, e por um instante, os dois se encararam. Não houve palavra, apenas um aceno respeitoso, um gesto de paz. O entardecer trouxe uma luz dourada que banhava tudo com uma beleza sobrenatural. A fazenda, que outrora fora palco de conflitos, agora florescia em esperança. Cada detalhe era um ciclo se encerrando. Cada sorriso, uma nova promessa. E no centro disso tudo, Bianca se preparava para viver o amor que enfrentou tantos ventos e tempestades para acontecer. Dona Joana ajeitava os botões do vestido com as mãos trêmulas. Pronta, minha filha. Bianca se olhou no espelho, respirou fundo e sorriu. Pela primeira vez na vida. Sim, o céu estava claro, como se o universo inteiro tivesse se preparado para aquele momento. O vento soprava suave entre as folhas, que sussurravam como testemunhas antigas de um amor que venceu todas as barreiras. Sob a grande árvore no campo, tudo estava pronto. Flores do campo decoravam o altar improvisado, fitas claras dançavam com a brisa, e bancos de madeira haviam sido cuidadosamente alinhados para acolher todos que faziam parte daquela história. Rafael esperava de pé, o coração disparado. Usava uma roupa simples, elegante, com as mangas arregaçadas e um cravo branco preso ao peito. Os olhos não paravam de buscar, entre os convidados, aquele único olhar que poderia fazê-lo esquecer do resto do mundo. Dona Joana estava logo ali, de vestido azul marinho e olhos marejados. Ao seu lado, os pais de Rafael, agora sorrindo com sinceridade. Havia um brilho nos olhos do pai que nunca se vira antes. Orgulho. A mãe de Rafael segurava um lenço nas mãos, tentando conter as lágrimas que insistiam em escapar. Pedro estava mais ao fundo, de pé, quieto, respeitoso. Observava tudo com serenidade. Aquela dor antiga havia se transformado em aceitação. Ainda havia sentimento, sim, mas agora havia também a certeza de que Bianca estava exatamente onde sempre pertenceu. Então, a música começou. Todos se viraram. Bianca surgiu entre as flores, entrando pelo corredor de terra batida com o pai segurando firme sua mão. Usava um vestido leve, esvoaçante, com rendas discretas e o brilho sutil do amor nos olhos. O cabelo solto, preso apenas por uma delicada flor, e o sorriso. Ah, o sorriso era de quem havia atravessado tormentas e agora caminhava sobre o sol. Rafael perdeu o ar. Ao vê-la, tudo parou. O som, os pensamentos, o mundo. Era ela. E era para sempre. Bianca o alcançou. O pai entregou sua mão nas mãos dele, e o olhar que trocaram foi mais profundo que qualquer promessa dita em voz alta. O oficiante falou palavras doces, breves, mas a cerimônia não estava nos discursos. Estava nos olhos, nas mãos entrelaçadas, nas lágrimas contidas dos que assistiam. Bianca, você aceita Rafael para dividir a vida, os dias bons e os desafiadores, com amor, coragem e entrega? Aceito. Ela disse com firmeza, os olhos fixos nos dele. Rafael, você aceita Bianca para ser seu lar, sua escolha, sua razão de seguir adiante todos os dias? Com todo o meu coração aceito. Os aplausos explodiram, mas não ofuscaram o beijo. Um beijo longo, carregado de tudo. Emoção, paixão, promessas silenciosas e gratidão. Dona Joana chorava como uma mãe que vê o filho florescer. Os pais de Bianca se abraçavam com orgulho. Os pais de Rafael se emocionavam. E Pedro foi embora antes que as palmas terminassem, levando com ele o respeito e a certeza de que o amor, quando é verdadeiro, merece vencer. Sob a árvore, diante de todos que importavam, Rafael e Bianca selaram uma nova etapa. Não era o fim da história. Era o clímax de uma vida que agora se tornava conjunta,
E no vento que dançava entre os galhos, quase se podia ouvir a própria natureza dizendo: sim. A noite caiu sobre a fazenda, envolvendo tudo em silêncio e promessa. O quarto nupcial era simples, mas encantador. Lençóis brancos, velas espalhadas em pontos estratégicos, lançando uma luz morna sobre as paredes de madeira e pétalas de rosa sobre a cama, como se o próprio ambiente desejasse aquele momento. Bianca entrou descalça, os cabelos soltos caindo em ondas pelas costas. O vestido leve já havia sido afrouxado por ela mesma no corredor. Quando Rafael a viu parada à porta, com os olhos brilhando de desejo e doçura, o tempo pareceu desacelerar. Ela caminhou até ele com passos lentos, certos, como se já soubesse a coreografia daquela entrega. Rafael a recebeu com um beijo calmo, profundo, que foi ganhando intensidade a cada toque. As mãos dele a envolveram com firmeza pela cintura, puxando-a contra o corpo. Ela sentia o calor dele, o ritmo do coração disparado, a entrega silenciosa de quem já havia escolhido. Rafael conduziu Bianca até a cama, deitando-a com cuidado sobre os lençóis. O vestido escorregou devagar por seu corpo, revelando a beleza de cada curva sob a luz das velas. Ele se deitou sobre ela, apoiado nos braços, os rostos tão próximos que respiravam o mesmo ar. Os corpos se encontraram com naturalidade, movendo-se com uma suavidade ritmada, como se dançassem no escuro. Bianca enlaçou a cintura de Rafael com as pernas, e os quadris se ajustaram com um suspiro. Os beijos se tornaram mais intensos, os toques mais profundos. As mãos dele deslizavam por suas costas, contornando cada parte como quem grava um mapa precioso na memória. Ela o acariciava com a mesma sede, os dedos deslizando por seus ombros, por seu peito, sentindo o calor e a força sob a pele. A cama rangia discretamente sob o peso do encontro. Rafael guiava os movimentos com firmeza e ternura, atento aos suspiros de Bianca, aos olhares que se encontravam entre cada beijo. Os dois se moviam em perfeita harmonia, entrelaçados, cobertos por uma atmosfera de calor, desejo e amor profundo. Quando o ritmo foi se acalmando, permaneciam colados, os corpos suados, os corações ainda acelerados. Bianca repousou a cabeça sobre o peito dele, com as pernas entrelaçadas às dele. Rafael acariciava seus cabelos em silêncio, como quem protege o que mais ama no mundo. Nunca imaginei que amar podia ser assim, ela murmurou. Rafael sorriu, acariciando a curva de seu rosto com os dedos. Assim só é possível quando a gente encontra o que faltava na alma. Ele respondeu: você é minha paz, minha promessa. E eu vou te amar, em cada nascer do sol, em cada silêncio, em cada recomeço. Bianca ergueu o rosto e o encarou, os olhos brilhando. E eu juro ser tua em cada passo, em cada queda, em cada conquista. Que a gente nunca esqueça o quanto lutou para viver esse amor. E que nunca falte coragem para proteger isso, para proteger você. Ele disse, puxando-a mais para perto. Os dois permaneceram ali, entre carícias e sorrisos sussurrados, envoltos por lençóis e promessas. O mundo podia girar, o tempo podia passar, mas aquela noite seria eternamente deles. E agora, a gente quer saber de você, de qual cidade ou país você está assistindo essa história. Comenta aqui embaixo. Se essa história tocou o seu coração, deixa o like, se inscreve no canal Histórias de Amor e Romance e ativa o sininho para não perder as próximas emoções. Até a próxima.